O Henri Bugalho vem espalhando por aí, né, essa ideia de que existe uma esquerda identitária que está atrapalhando a esquerda, que está atrapalhando os rumos da esquerda. E o engraçado de tudo é que ele não se vê como identitário, ainda que o canal dele seja basicamente identitarismo. Ele parou de falar de filosofia há bastante tempo. O que ele faz é simplesmente um recortezinho aqui, outro recortezinho ali, para defender o identitarismo dele. E daí eu tô fazendo esse vídeo porque a gente precisa superar urgentemente essa ideia de que identitários são os outros e não olhar para os nossos próprios identitarismos. Quando a Carolina Arcari, esposa ou namorada dele, vai lá fazer um vídeo no canal dele, falar que ela é feminista radical, falar que ela não reconhece identidade de gênero, ela tá sendo identitária. Vou fazer um vídeo sobre a quantidade de atrocidade que ela falou naquele vídeo, mas eu achei melhor colocar esse vídeo primeiro pra gente ter uma base para entender melhor o que tá acontecendo. Mas você precisa entender que tem ali uma identidade, tá? Uma identidade de mulher e que naquele tema, para versar sobre esse assunto, é uma identidade que sobrepõe, né? Uma identidade de mulher branca que possui um suposto conhecimento, que está vinculada a organismos de poder que combatem, então, a violência contra crianças e adolescentes. Traz até o grau de importância que isso tem, que vai então receber respaldo também de um homem branco que tem todo um capital cultural, né? Então é formado em filosofia, que trazem então um suposto conhecimento para dar uma carteirada. Essa identidade dominante que está protegendo as pobres criancinhas, protegendo de quem? Protegendo predominantemente de homens que são a maior parte das pessoas que estão abusando por aí. Mas por algum motivo o foco são as pessoas trans que atrapalham as estatísticas. Você não está vendo um vídeo dedicado a esses homens que abusam, como que funciona esse abuso, o que a gente faz para combater esse abuso, para que não precise então tratar daqueles que são abusados, para que esse abuso nunca ocorra, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma identidade dominante, uma identidade que nem se vê como identidade. A gente está falando de pessoas que estão mobilizando todas essas identidades, todo esse capital identitário que reside aí, para poder manter o sistema, para poder manter o status quo, para poder manter certos tipos de opressão e se utilizar inclusive de discursos aí meio centro-esquerda, meio progressista, né? Ela disse que perdeu a carteirinha de esquerdista, pois é. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Conflito de identidades, o conflito de identidades na pós-modernidade, que Stuart Hall comenta, mas que vai além do livro, e identitarismo não são a mesma coisa. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E estão fazendo de tudo para confundir você. O identitarismo já parte de uma identidade. E muitas vezes a própria crítica ao identitarismo também parte. Essa identidade que a gente vê hoje, ela vem sendo construída há séculos. Ela é ocidental, então civilização versus barbárie. Ela é patriarcal, a identidade daquele que é o homem é superior à identidade daquela que é mulher. Isso já está em Aristóteles. Ela é racista, a identidade branca é superior à identidade preta. Nesse contexto histórico que a gente vive, tá? Nesse contexto histórico a gente fala de brancos e pretos, brancos e negros, enfim, como prefiram, mas assim, nesse contexto histórico, as discussões sobre o racismo são muito maiores do que as discussões etno-raciais. Qualquer povo pode sofrer racismo, inclusive essa identidade racista também já está em Aristóteles, mas ele não está se focando em cor de pele ali. Ele está focando em senhor e escravo. Ela é de classe, essa identidade, ela também é de classe, inclusive as coisas vão se misturando, né? Porque a gente escraviza primeiro as mulheres, a gente usa o racismo como pretexto para escravidar, então as coisas estão interligadas, tá? Esses racismos e essas identidades estão interligadas. Ela também é capacitista, pessoas sem deficiência versus pessoas com deficiência. Inclusive comum na antiguidade as pessoas nascerem com deficiência e essas pessoas serem deixadas para morrer, simplesmente porque uma vida com deficiência não merece ser vivida segundo certos conceitos que vêm sendo construídos e que chegam até hoje com a roupagem moderna, completamente diferente. Não estou querendo traçar uma linha contínua, né? Eu sou pós-moderno, não quero traçar essa continuidade, mas eu quero traçar que a humanidade tem várias batalhas e as vitórias de várias batalhas ecoam no presente. Então muito poder é aplicado em cima disso e para mim as ferramentas
ferramentas, né, marxismo, pós-modernismo, anarquismo e todas as análises, né, de Foucault, por exemplo, e mais uma série de coisas, são ferramentas para a gente combater esse tipo de poder, tá? São basicamente ferramentas para a gente combater as relações de poder que existem hoje porque elas são insatisfatórias. A estratégia da identidade dominante, ela é curiosa, ela é muito interessante e eu diria até sofisticada. Ela trabalha tanto com invisibilização quanto com ostentação. Ela se invisibiliza como identidade. Ela é a detentora, ela é a porta-voz da razão, da verdade, da ciência, da natureza humana. E aqui eu vou apresentar a coisa de maneira, parafraseando e satirizando um pouco a questão marxista, quer dizer que os interesses da identidade dominante são apresentados como interesses de toda a sociedade. A identidade dominante, ela também trabalha com mecanismos de ostentação. Ela produz desejo sobre si mesma, ela vira padrão de beleza, ela vira padrão de vida, American Way of Life, o modo de vida americano. Ela vira padrão artístico, ela se torna o padrão de tudo para que isso possa ser uma maneira de oprimir, inclusive, outras identidades. Os nossos próprios desejos vão sendo produzidos na medida em que é possível, tá? Não existem maneiras de produzir esses desejos, eles vão sendo produzidos em torno dessa identidade. A nossa vida passa a fazer mais sentido quanto mais a gente se aproxima da consagração social e da libido social que essas identidades geram. É claro que isso tem viés de classe. Eu nunca vou conseguir negar que exista um viés de classe nisso. Eu também nunca vou conseguir entender que seja só viés de classe, tá? É claro que quando a coisa toda tá junta, né? Quando a coisa toda você pode até dar ênfase em algo, você pode fazer recorte, e eu considero realmente o recorte da classe muito importante, mas o que a gente precisa entender é que não é uma coisa ou outra. A gente não pode cair na falácia da falsa dicotomia, na falácia de que a gente tem que escolher um norte, a gente tem que escolher um caminho e seguir, e ficar falando que os outros são identitários, tá? Então, existe inclusive marxista identitário. Se você acha que as pautas da comunidade LGBTQIAPN+, se você acha que linguagem neutra só atrapalha e blá blá blá, e daí você vai contra isso tudo, você que está sendo identitário, é você que está pegando, então, a questão cientificamente irrefutável de que a língua é algo mutável, a linguagem é mutável, e muitas vezes a gente não gera muito problema, a gente vê a linguagem mudando e isso não gera muita atenção. Em alguns momentos a gente aplica atenção e a gente foca, a gente fica centrado nessa oposição, a gente fica centrado nessa pressão para a linguagem permanecer a mesma. Isso só acontece porque existem uma série de interesses identitários conflitantes e você que está muito focado em não pode ter linguagem neutra, não pode ter isso, não pode. Você está defendendo uma identidade e talvez seja você que esteja atrapalhando muito mais do que as pessoas que estão com as suas pautas, que são bastante legítimas. E assim, eu não acho que linguagem neutra é mais importante que luta de classes. Eu acho que uma coisa não entra em conflito com a outra, mas estão produzindo identitarismo em cima disso para te convencer de que entra, para te convencer de que existe conflito, de que tem que ter uma esquerda, ela tem que achar um norte e ela tem que estar centralizada nisso. Quando, na verdade, se você for ver a dominação burguesa, ela tira para tudo quanto é lado, né? Ela tira para tudo quanto é lado. Então a gente acha que a gente não tem nada a aprender com a burguesia. A burguesia está sempre invisibilizando e ostentando seus mecanismos de poder e a gente acha que a gente não tem nada a aprender com eles. Porque existe toda uma esquerda Henri Bugalho que faz esse papel, e você pode cair nele. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu queria dizer que o conflito de identidades ele é algo material. No momento em que existe sufragista, panteras negras, pessoas que estão lutando por direito a voto, por direito... Pensa que na década de 60, lá nos Estados Unidos, foi preciso lutar para que brancos e negros tivessem direitos iguais. Ainda todas as injustiças sociais diferenciam completamente brancos e negros nos Estados Unidos e no mundo, mas... direitos, simplesmente colocar que o próprio Estado reconheça igualdade, isso é coisa de década de 60, gente, isso foi luta material. Você está entendendo? No momento em que as minorias ganham algumas lutas, algumas coisas começam a aparecer. Isso é completamente material. Conflito de identidades é algo material. Tem alguma coisa que você deveria levar desse vídeo, mais do que a treta, conflito de identidades é algo material. Tem a ver com as lutas, tem a ver com a comunicação e tem a ver com as identidades que abdicam a ideia de serem colocadas em patamar de inferioridade no mundo em que a gente vive. Se elas se afastarem da luta de classes, isso
vai dar ruim. Mas se a luta de classes invisibilizar isso, também vai dar ruim. Não existe dominação sem que algumas identidades sejam subjugadas. É preciso que tanto os dominadores, os opressores, dê a palavra que você quiser, quanto os oprimidos, os dominados, dê a palavra que você quiser. É preciso que ambos se convençam de que existe certo tipo de superioridade ou inferioridade. E você pode ver que toda dominação de classe vai construir essas narrativas, vai construir essas ideias. Isso surge materialmente, mas existe ali como ideia, né? Então a nossa luta tem que ser material e ideológica também, e não tem problema, não existe a falsa dicotomia aqui. É aquela questão de Foucault, né? Poder e saber. Quem achar que é só uma coisa, quem achar que é só outra, tá errado. É poder e saber, eles estão entrelaçados e a gente precisa entender esses entrelaçamentos para que a nossa luta seja mais eficiente. Então eu tô aqui para dizer que existe esse discurso que parece ser contra o identitarismo, né? E a gente vê o identitarismo como algo ruim, mas na verdade ele é reacionário. Ele reforça o maior identitarismo que já existiu. Essa que é a simples ideia de que você, na democracia burguesa, que não é democracia, né? A própria ideia de que você vive de uma democracia já precisa imprimir em você uma identidade democrática que entende que é através do voto, então é através do voto que a gente vai mudar alguma coisa. Não precisa ter igualdade, não precisa... Pode ter toda uma indústria da guerra extremamente violenta, pode ter todas essas contradições do capitalismo, mesmo assim, através do voto de uma democracia burguesa, a gente vai mudar alguma coisa. Isso você precisa... Essa identidade precisa ser construída. E aí de você se atacar essa identidade, aí de você se problematizar esse tipo de coisa. Então, não invisibilizem as identidades, tá? Não é só luta de identidade, mas é muito importante que a gente faça isso. É muito importante que a gente comece a entender que por trás de algumas críticas que parecem progressistas, a gente tem reacionarismo. A gente tem subentendido a ideia de uma identidade que não é uma identidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.